de mecânica geral, pessoal, a gente vai, né, continuar a ver a questão de rotações, né? Na aula passada, a gente introduziu esse assunto, né, e a gente começou a focar no problema da rotação em torno de um eixo, né, e a gente introduziu para vocês o conceito do momento de inércia, né, que é aquela quantia que faz o papel da massa no problema de rotação, né, ou seja, é aquela quantia que mede a inércia do movimento, né, quão difícil é fazer ele rodar, né. E para calcular o momento de inércia, a gente apresentou o teorema dos eixos paralelos e perpendiculares, né, que facilitam bastante a nossa vida, né, e por fim a gente fez alguns exemplos, né, de calcular o momento de inércia de um hemisfério, né, a gente fez de duas formas, a gente viu aí como que a gente pode usar esses teoremas de modo a facilitar nossas contas, né. Hoje, eu quero fazer mais uns exemplos de rotação, e também eu quero discutir o problema do pêndulo simples e do pêndulo composto sobre esse olhar, né, sobre o olhar de rotações, né. A gente já resolveu esses problemas alguma vez na vida, né, principalmente o pêndulo simples, a gente resolveu muitas vezes na vida, considerando apenas um problema de translação, né. Agora a gente vai olhar para ele como um problema de rotação, e a gente vai ver que, obviamente, chega no mesmo resultado. Para a gente começar, eu queria fazer com vocês um exemplozinho, tá? E esse exemplo leva em conta uma haste fina de comprimento L e massa total M distribuída de forma homogênea, tá? Quando eu falo que a massa é distribuída de forma homogênea, eu estou dizendo que a, a densidade linear de massas é constante, né? E essa haste encontra-se em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito, e uma de suas extremidades é presa. Então, você tem aqui a haste, tá? Uma das pontas dela está presa na mesa, tá? Ela só pode girar, tá? Ela é presa de modo que ela não pode deslocar, tá joia? Então, você tem uma massinha pontual M, né, que está vindo, e com velocidade constante V0 na direção Y, que é isso daqui. E colide com a outra extremidade da haste, ficando grudada nela. Tá joia? Então, eu vou falar para vocês que aqui eu tenho meu eixo X e aqui eu tenho meu eixo Y. Tá? E a massinha vai bater ali na ponta da haste. Tá? Eu quero encontrar o momento de inércia do sistema depois do choque. Eu quero encontrar a velocidade angular do sistema após o choque. E encontrar a energia mecânica do sistema após o choque e discutir quanto dela foi perdido no choque, né? Perceba vocês, aqui, ó, foi um choque inelástico, certo? Então, perceba que aqui a gente está num choque inelástico, tá legal? Então, vai ter perda de energia. Então, pessoal, vamos começar a resolver esse problema e ver se a gente aprendeu mesmo essa questão de momento de inércia. Tá? Vamos lá. Então, né, para a gente começar a resolver o problema, vamos desenhar aqui de novo o nosso sistema. Né? Tem a massinha, tem a barrinha aqui, a massinha vem, ela bate e fica grudada. Então, a partir do momento do choque, o sistema agora é esse daqui. Né? Então, de novo, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Legal? E para a gente encontrar o momento de inércia total do sistema, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que considerar o momento de inércia da haste e da massinha. Tá? Agora, a massinha é direto, né? É simples e fácil. Por quê? O Z da massinha é a massa vezes a distância até o eixo de giro. O eixo de giro é esse.
certo? Se ela bateu na outra ponta, quer dizer que a distância, obviamente, é L, certo? Então, como o momento de inércia é a massa vezes a distância de giro ao quadrado, temos, então, que o momento de inércia da massinha isolada é Emin L ao quadrado, certo? Agora, a haste é um pouquinho mais chato, mas a gente basta lembrar que a haste ela é uma haste homogênea, né, com distribuição uniforme de massa, de modo que Emão é igual a um lambda, onde lambda é uma densidade linear de massas, vezes L, de modo que o lambda é igual a Emão sobre Elão, certo? Uma constante. Tá certo? Então, se eu pego esse pedacinho aqui da haste, ele está a uma distância x do ponto de giro e tem uma massa d m. Portanto, o momento de inércia desse pedacinho aqui é x ao quadrado d m. Então, basta que eu integre esse cara, ou d mão, desculpa, né? Que eu integre esse cara na massa, ou seja, que eu integre em x de 0 até Elão. Está aqui, ó. Tá? Então, o momento de inércia da barra é integral de 0 até Elão de x ao quadrado, lambda dx. Tá legal? Então, pessoal, fazendo essa integral de x ao quadrado dx é basicamente x ao cubo sobre 3, avaliado entre 0 e L, o IZ fica lambda L ao cubo sobre 3, mas agora, lembrando que lambda é M sobre L, eu substituo aqui, cancela o cubo, vira ao quadrado, o I da haste é simplesmente Emão L ao quadrado sobre 3. Tá bem? Percebam que esse daqui é o IZ da haste para girar em torno desse ponto aqui, tá? Se eu quisesse girar essa haste em torno, sei lá, de massa dela, daí eu seria um animal totalmente diferente esse problema. Tá legal? Bem, pois bem, com isso, o momento de inércia total do sistema nada mais é do que a relação, desculpa, é a soma dos dois, ou seja, IZEminho mais IZEmão, que é igual a Eminho L ao quadrado mais Emão L ao quadrado sobre 3, tá? Ou então, aqui, ó, ou então eu posso escrever Eminho mais Emão sobre 3 vezes L ao quadrado. Tá joia? Esse é o momento de inércia do meu sistema. Haste mais, aqui é haste mais massa, depois que houve o choque. Tá bem? Legal. Feito isso, a gente achou o IZ. Né? Agora, para encontrar o momento angular, a velocidade angular, desculpa, logo após o impacto, a gente só precisa usar a conservação de momento. Qual conservação de momento que a gente usa aqui? Bom, se eu quero olhar para a velocidade angular, é bem mais fácil eu já fazer a conservação de momento angular, tá? Só que note que nesse caso aqui, pessoal, se eu olhar, o que acontece com o problema, né? Note o seguinte, né? Como eu tenho ele preso aqui, né? Esse sistema ele não vai transladar, ele só vai rotacionar, né? Ele só vai fazer isso daqui, tá? Então, a gente vai calcular a conservação de momento angular do sistema. Por quê? Porque como houve choque, não houve nenhuma outra força externa agindo no sistema que fizesse torque no sistema. Se não teve torque externo, a gente tem que o momento angular é conservado. Sendo assim, antes do choque, aqui, ó, quando a massinha está bem aqui, ó, deixa eu fazer a massinha de azul. Quando a massinha está aqui, ó, oh, caramba, está um pouquinho antes de bater, tá? Está um pouquinho antes de bater.
O momento angular dela em relação a esse ponto aqui, ele é simplesmente IZ, essa massinha, vezes ômega zero, vezes ômega zero da massinha M. Mas o momento angular da haste, antes de bater, é IZ da massa, da haste, IZ emão, vezes ômega zero da haste, ômega zero emão. Agora, antes de bater, ômega zero eminho, bem aqui, ó, antes de bater, o que ele é? Bom, o IZ da massinha é ml ao quadrado, a gente acabou de calcular. E o ômega zero é o quê? É a velocidade de V0 dividido pelo comprimento L, certo? Que é o braço aqui. Antes de bater, esse braço é L. Agora, o IZ da haste, ele é emão, perdão, L ao quadrado sobre 3, mas ela está parada, então esse cara aqui é zero, né? Ou seja, o LZ do sistema inicial, ele é eminho L ao quadrado vezes 0 sobre L, mais emão L ao quadrado sobre 3 vezes 0, que nada mais é que eminho L vezes 0. Esse é o momento angular do sistema antes do choque. E também vai ser o momento angular do sistema após o choque, né? Porque eles se conservam. Mas vamos calcular o momento angular após o choque, né? Nesse caso, a massinha e a haste vão se mover junto. Então, o momento de inércia total é aquele que a gente calculou na letra A, o Z eminho mais o Z emão. E a velocidade angular do sistema é ômega final. Portanto, eu tenho eminho L ao quadrado mais emão L ao quadrado sobre 3, igual a ômega final, que é igual a eminho L V0. Eu posso matar esse L com esses quadrados, aqui, de modo que o ômega final é simplesmente eminho LV0 sobre M, eu tinha esquecido de cortar aqui, ó. Fica eminho L, desculpa, eminho V0 dividido por eminho L mais emão L sobre 3, ou ainda, simplesmente, eminho V0 sobre L vezes eminho mais emão sobre 3. Tá bem? Um exercício bom que a gente pode fazer nesse problema aqui, pessoal, é prestar atenção no seguinte: a unidade está correta? Tá? Eu percebo que muitas vezes as pessoas erram em exercício da prova, etc., porque errou numa integral, errou em alguma outra coisa, e carrega esse erro e nem percebe se está fazendo sentido, né? Por quê? Qual que é a unidade da velocidade angular? É 1 sobre segundo. Então, a unidade da velocidade angular é velocidade linear sobre distância, né? Isso aqui. Note aqui, ó. Aqui eu tenho mv0 sobre L eminho mais emão sobre 3. Aqui é unidade de massa, aqui é unidade de massa, então as unidades cancelam, fica unidade de velocidade linear sobre unidade de distância, que faz sentido. Tá? Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas erram, né, numa integral e acaba aparecendo um L ao cubo aqui, por exemplo. Tá? E a pessoa segue fazendo a conta, né? E não se dá conta disso, né? E isso está mais errado quando a pessoa faz um erro desse do que se tivesse errado a conta e tivesse, ao invés de aparecer um 3 aqui embaixo, tivesse aparecido um 5, por exemplo. Tá? Por quê? Porque aqui é só um erro numérico, tá? Aqui é um erro conceitual também, né? Porque a gente tem que saber que o momento de inércia I, ele é uma massa vezes uma distância ao quadrado. Certo? Então, tem isso. Bom, a gente achou agora o momento, né, desculpa, a velocidade angular. Vamos olhar a energia do problema. Vamos olhar para a energia mecânica do sistema. Tá? Primeiro, o enunciado dizia que o sistema está em cima de uma mesa horizontal, de modo que, então, a energia potencial gravitacional é uma constante e a gente não precisa se preocupar com ela. Né? Então, a única coisa que tem que se preocupar da energia mecânica é energia cinética. Obviamente, antes do choque, a energia cinética é simplesmente
massinha vezes 0 ao quadrado sobre 2, porque é a única coisa que está se mexendo. Tá? Após o choque, a energia cinética é simplesmente uma energia cinética de rotação, que é o momento de inércia do sistema, vezes ômega final ao quadrado sobre 2. Isso daí é eminho L ao quadrado mais emão L ao quadrado sobre 3, vezes o ômega final que a gente acabou de calcular. Então, isso aqui a gente calculou na letra A, isso aqui a gente calculou na letra B. Né? Que é M V0 sobre Elão, eminho mais emão sobre 3 ao quadrado, dividido por 2. Eu posso, então, rearranjar esses caras aqui, ó. No final fica mv0 ao quadrado, dividido por 2 eminho mais emão sobre 3. O que eu fiz aqui? Eu basicamente cancelei esse L ao quadrado com esse L ao quadrado aqui, tá? E eu peguei eminho mais emão sobre 3 daqui e cancelei com o quadrado desse cara daqui de baixo, tá? Então, fica simplesmente isso daqui. Agora, eu vou escrever de um jeito mais bonitinho. Eu vou pegar o eminho, um desse e o V0 ao quadrado, e vou escrever assim, ó. mv0 ao quadrado sobre 2 vezes eminho dividido por eminho mais emão sobre 3. Esse cara aqui, ó, é a energia cinética inicial do problema. Percebe isso? Que legal. De modo que a energia cinética final pode ser escrita como I vezes isso. Ou seja, o ΔT, que é o T final menos o T inicial, é o TI vezes eminho sobre eminho mais emão sobre 3, menos 1. Ou seja, o ΔT é menos eminho V0 ao quadrado sobre 2, ou ainda menos TI, vezes emão dividido por 3, eminho mais emão sobre 3. Tá? Agora, se você quiser fazer o ΔT sobre TI, para saber qual a porcentagem que você perdeu, é só dividir esse cara aqui por TI, então, virar 1, fica então menos emão sobre 3, eminho mais emão sobre 3. Ah, professor, será que está certo? Bom, se você olhar em questão de unidade, obviamente que você percebe que a unidade está certa, né? Porque aqui é massa sobre massa, né? Então, tem unidade de energia aqui, o TI. Faz sentido. E vamos ver se faz mais sentido. O que acontece se a massa se a massinha, no caso, né, a massinha pequenininha, né, que bateu, se ela for uma massinha muito maior do que a massa da haste. Se eminho for muito maior do que a massa da haste. Se eminho for muito maior do que a massa da haste, esse cara aqui vai para infinito. Ou seja, essa razão vai para zero. Ou seja, nenhuma energia é perdida praticamente. O que é verdade, né? Quando você bate uma massa muito pesada numa muito leve, você não perde quase nada de energia. Por outro lado, se a haste for muito pesada, o eminho tende a zero, esse 3 com 3 cancela, fica emão sobre emão, que dá 1, ou seja, o ΔT fica menos TI, ou seja, toda energia é perdida. É como se você batesse e grudasse a massinha numa parede, por exemplo. Parou de se mover. Tá legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí esse exemplo e vejam que a gente, então, consegue resolver o problema simplesmente por conservação de momento angular. Joia? Bem, feito isso, eu quero entrar com vocês agora num problema que é muito comum, a gente lida com ele o tempo todo, mas eu quero olhar para ele agora sobre a ótica do problema de rotação, que é o caso do pêndulo simples. Tá? Nesse caso, né, vamos pensar naquele pêndulo bastante simples que a gente já veio lidando, ou seja, que é aquele pêndulo que tem uma corda, ou uma haste, desculpa, de comprimento L, sem massa, e na ponta dessa haste tem uma massinha pontual, que não tem distância, né, uma massinha pequenininha, mas que tem massa M. Ou seja, a haste
tem massa desprezível e a massa tem tamanho desprezível, tá? Então, a haste, se eu penso aqui no sistema XY, né, eu vou prender a haste nesse ponto, a haste tem comprimento L, e vou pôr uma massinha M nessa ponta, tá? De novo, o tamanho dessa massinha é muito pequeno e a massa dessa haste é muito pequena, tá? De modo que eu posso considerar que a massa do pêndulo está toda concentrada aqui nessa ponta, tá? Legal. Então, vamos tratar esse problema sob o ponto de vista da rotação. Para isso, eu vou considerar aqui esse ângulo θ que a haste faz com a vertical. Tá? Perfeito. Então, pessoal, a única força externa agindo no sistema, obviamente, é a força-peso, que é menos mg na direção y. Aqui. Tá? A força-peso é igual a menos mg na direção y. E a força-peso está agindo na massinha, né? Uma vez que a haste não tem massa. Então, o braço de ação desse cara, dessa força-peso, né, realmente R' o vetor F, onde R' é o vetor que liga essa massinha à origem. Né? Lembre que ele está rodando, perdão, em relação à origem aqui, porque é o ponto onde ele está preso. Então, o braço desse torque é esse vetor R' aqui. Bom, esse vetor R', eu posso escrever em termos de x e y, de modo que em x, aqui fica L seno θ, na direção x, e em y fica menos L cosseno θ, né? Porque o y está para cima e o R' está para baixo. Então, o torque eu vou escrever como L seno θ, x chapéu, menos L cosseno θ, y chapéu, vetor a força-peso, que é menos mg, y chapéu. Eu faço esse produtinho vetorial aí, né? Todo mundo sabe fazer produto vetorial. Então, eu tenho que o torque nada mais é do que menos mgl seno θ na direção z, chapéu. Tá? Note o sinal menos, pessoal. Esse sinal menos está dizendo que o torque, ele tende a restaurar o ângulo θ. Tá? Quanto maior o ângulo θ, positivo, né? Então, o θ está aumentando aqui, está subindo, está ficando mais positivo. Quanto mais positivo é o θ, né? Obviamente, eu não estou pensando um θ maior do que 90 graus, né? Quanto mais positivo é o θ, tá? O que eu tenho? Eu tenho que maior é o torque, só que no sentido oposto. Ou seja, mais negativo é o torque. E quanto mais negativo é meu θ, ou seja, quando eu estou vindo para cá, mais positivo é meu torque. Tá? É igual aquele problema que a gente tinha da força massa-mola, lei de Hooke, menos Kx. Tá? Percebe? O problema é extremamente parecido. Tá? Legal. Agora a gente tem o torque. Agora vamos olhar para o momento angular do problema. Tá? O momento angular é simplesmente o IZ da massinha vezes a velocidade angular da massinha em relação à origem na direção Z chapéu, onde o IZ nada mais é do que a massinha vezes L ao quadrado, certo? Porque a massinha vezes a distância dela até o eixo, até a origem, né? Então, fica massinha vezes L ao quadrado. Então, pessoal, você não se convenceu de que é só isso aqui, ó? Faz a continha, ó. O LZ é o R da massinha vetor o P da massinha, né? O L da massinha é L seno θ x chapéu, menos cosseno θ, menos L cosseno θ y chapéu, vetor momento linear. O momento linear é ml θ ponto, cosseno θ x chapéu, mais seno θ y chapéu.
Se você faz esse produto vetorial, você chega exatamente, né, naquele mesmo IZ, naquele mesmo LZ, perdão. Esse cara aqui. Então, pessoal, se eu uso agora a segunda lei de Newton, eu sei que dLz dt tem que ser igual ao torque. Mas veja, dLz dt é simplesmente a derivada desse cara aqui. Vou até fazer de vermelho. Simplesmente a derivada desse cara. O IZ é constante, então fica ml ao quadrado, θ, 2 pontos, na direção z, chapéu. Isso tem que ser igual a menos mgl seno θ na direção z, chapéu, de modo que eu posso cancelar m com m, cancelar quadrado com L, e eu posso passar esse L dividindo aqui, né? E é tudo na direção Z, então eu posso escrever simplesmente que θ, 2 pontos, mais G sobre L, seno θ é igual a zero, que é a equação que a gente já estava cansado de ver para o problema do pêndulo simples. Se o θ é um ângulo pequeno, esse cara aqui é aproximadamente θ, então, e a gente resolve o problema. Tá legal, pessoal? Então, note que fica bem simples tratar esse problema em relação à rotação, né? Eu, particularmente, acho que fica bem mais fácil tratar o problema do pêndulo como rotação do que tratar o problema do pêndulo como a translação da massinha. Tá? Mas esse é o pêndulo simples. Se eu estiver tratando do pêndulo composto, se eu estiver tratando do pêndulo composto, né? Vamos pensar agora que o meu pêndulo não é mais esse pêndulo ideal, mas é sim um pêndulo físico, né? Ele tem um formato, ele tem uma distribuição de massas, tá? É um corpo rígido, tá? Que ele está preso na origem por algum ponto dele, de modo que ele pode oscilar, tá? Ou seja, então eu tenho aqui meu eixo X, meu eixo Y, e eu tenho um corpo de formato qualquer, preso por um desses pontos, que eu vou chamar de ponto O, vou chamar de origem, tá? Então, eu estou preso aqui, nesse ponto O, de modo que eu vou poder girar em torno desse ponto aí, tá? Então, eu vou falar para vocês o seguinte, esse corpo de massa é mão, tá? E eu vou dizer que, como eu sei calcular o centro de massa de corpos, o ponto do centro de massa é esse daqui. Vou chamar de ponto G, o ponto gravitacional, que eu vou falar que é o centro de massa. Tá? Eu vou traçar uma linha reta que liga o ponto G ao ponto O, e vou falar que essa linha reta faz um ângulo θ com a vertical. Bem? Então, veja vocês, eu vou falar que existe o ponto que é o centro de massa, que perceba que esse centro de massa ele é exclusivamente dependente da geometria do sistema, da geometria do corpo, né? Isso tanto faz se eu prendi ele nesse ponto O, ou se eu prendi ele aqui, ou se eu prendi ele aqui, ou se eu prendi ele aqui. Independente de onde eu prendi o corpo, o centro de massa vai estar sempre na mesma posição, que é o centro de massa do corpo. Tá? E ele é uma propriedade, a gente lembra, do corpo. Tá joia? Então, eu posso sempre escrever, né? Esse ponto está aqui. Então, esse ponto aqui é fixo, né? Depende apenas do corpo. Bom, acho que eu enfatizei o suficiente isso. A única força externa agindo num pedacinho do corpo é a força a força da gravidade, né? Força peso, que é menos MIGY chapéu. Então, se eu pego um pedacinho qualquer aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar com rabisco, mas, ó, se eu pego um pedacinho qualquer aqui do meu corpo, vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Se eu pego esse pedacinho aqui do corpo, a força-peso vai estar aqui e vai ser a massinha desse pedaço, que eu vou chamar de MI,
G na direção Y chapéu. Tá? Então, pessoal, com isso, o torque em relação à origem, agindo nesse pedacinho, né? Então, esse pedacinho, ele está a uma distância RI da origem, certo? Um vetor RI da origem. Então, o torque desse pedacinho nada mais é do que RI vetor força I, que é RI vetor menos MIG Y chapéu. Certo? O MI é um escalar, eu posso passar ele para cá, de modo que fica menos MI RI vetor G na direção Y chapéu. Tá? Eu deixei o G para cá, porque vocês já devem estar imaginando o porquê. Note o seguinte, o torque total é a soma do tal I. Agora, o torque total é a soma em I, né, de menos MI RI vetor G Y chapéu. Agora, o G e Y chapéu, eles não dependem de... O G é G para todo mundo, o Y chapéu para todo mundo. De modo que essa somatória aqui, ó, eu posso fazer assim. Certo? E a somatória de menos MI RI vetor, a gente sabe que é o quê? A massa total vezes o vetor do centro de massa do sistema. Portanto, o torque total agindo no sistema nada mais é do que menos Emão, Rão, vetor G, Y chapéu, ou ainda, menos Emão, G, Rão, vetor Y chapéu. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Percebam, quem que é Rão? Rão, esse vetor aqui, ó. Opa. Rão, esse vetor aqui, ó. Esse é o Rão. É o vetor que liga o centro de massa até a origem. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que a força-peso, ela age no sistema como se ela estivesse agindo no centro de massa. Então, a força-peso, ela age no sistema como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa. Então, eu posso escrever a força-peso como menos Emão G, Y chapéu, tá? E o torque fica menos Emão G, R, vetor Y chapéu. Tá joia, pessoal? Então o torque nesse caso aqui vai ficar menos Emão G, R, que é o módulo desse vetor, na direção Z chapéu. Na verdade, eu não chamei de R, pessoal, vou chamar de H. Estou mantendo a nomenclatura aqui. MGH. Ou seja, deixa eu apagar aqui também para não ficar mais zoado. Então, eu chamei de H a distância entre o ponto G e o ponto O. Tá bem? Pois bem, vamos lá. Então, eu posso escrever para vocês... Ah, esqueci do seno de teta, né? Desculpa. Obviamente que é o seno de teta, né? Porque tem é o ponto vetorial. Tá? Então, pessoal, percebam que o torque agindo no sistema, ele nada mais é do que menos Emão, massa total, vezes G, vezes H seno θ na direção Z chapéu. Se você lembrar do pêndulo simples, era menos Emão GL seno θ, onde L era o comprimento do pêndulo, tá? Agora, eu estou trocando esse L por H, onde H é a distância até o centro de massa. Tá? Tá, Jóia? Agora, vamos olhar para o torque, para o momento angular. O momento angular desse cara em relação à origem, ele é simplesmente
o quê? O IZ vezes θ ponto, na direção Z chapéu. Da mesma forma que a gente fez lá para o pêndulo simples. Agora, quem que é IZ? O que é IZ? Z é a integral no volume de x² mais y², ρ dv. Certo? Pela própria definição. Agora, vocês concordam comigo que essa integral é igual a massa total vezes uma distância ao quadrado? Certo? Então, o momento de inércia de tudo que a gente calculou o momento de inércia do disco outro dia. Deu mr ao quadrado sobre 2. Lembra? Então, eu posso escrever que do disco, o I é igual a m r sobre raiz de 2 ao quadrado. Concorda? Isso aqui é uma distância. Isso aqui é uma distância. Ou então, do hemisfério, que dava, acho que 2/5, se não me engano. Então, eu posso escrever esse cara do hemisfério. Se eu for fazer do hemisfério, eu vou ficar raiz de 2 sobre 5, r ao quadrado. Também é uma distância. Ou seja, trocando em miúdos, eu posso dizer para vocês o seguinte. Eu posso dizer que o momento de inércia sempre é escrito como a massa total do sistema, ou massa total do corpo rígido, né, ou do sistema com mais do que alguma coisa, vezes o K0 ao quadrado, onde o K0 é uma distância. E essa distância eu chamo de braço de giro. É o nome dela. É o braço de giro. Tá bem? Então, pessoal, eu posso falar para vocês que o momento de inércia, o momento de inércia IZ em relação a esse ponto aqui, nada mais é do que mk0 ao quadrado. Tá? De modo que a segunda lei de Newton é escrita como mk0 ao quadrado θ 2 pontos, que é igual a mgh seno θ. Certo? Tudo isso na direção Z chapéu. Agora, eu posso cancelar as massas e eu posso reescrever esse cara passando esse K0 ao quadrado dividindo aqui, eu posso escrever como θ 2 pontos mais GH sobre K0 ao quadrado, seno θ igual a 0. Tá vendo? Agora, olha para esse cara aqui. Olha para esse cara. Vamos lembrar do pêndulo simples. O pêndulo simples era isso aqui, ó. K 2 pontos mais G sobre L seno θ igual a 0. Certo? Note que, se eu falo que L é igual a K0 ao quadrado sobre H, eu pego esse cara e transformo nesse. E note que L nada mais é do que uma distância. E K0 ao quadrado sobre H é uma distância, né? Porque K0 é uma distância ao quadrado, dividido por uma distância, é uma distância. Certo? Então, pessoal, percebam que no pêndulo composto, aqui, eu vou ter um ponto a uma distância L, dada por K0 ao quadrado sobre H, do ponto O, que se eu considerasse que toda a massa tivesse nesse ponto L, esse pêndulo composto teria a mesma dinâmica de um pêndulo simples. Tá? Ou seja, se eu pegar uma galinha, uma distância galinha, de forma que, aqui, ó, a galinha, aqui, eu tenho um ponto O', tá? Vai estar aqui. Então, de modo que a galinha é igual a, é tal que L', esse L é igual a H mais a galinha, tá? Eu tenho o seguinte, pessoal, esse ponto O', a uma distância L, é o ponto que eu vou chamar de centro de oscilação. O que é isso? Isso é simplesmente falar para vocês que, deixa eu limpar toda aqui essa figura, falar para vocês o seguinte, que se eu pegasse
todo esse corpo rígido aqui, que forma o pêndulo composto, e amassasse ele, e formasse uma bolinha, e colocasse essa bolinha aqui, ó, a dinâmica ia ser exatamente a mesma. Tá? A dinâmica do problema ia ser exatamente a mesma. Ou seja, o ponto O', o centro de oscilação, é aquele ponto no qual o pêndulo composto, se ele fosse um pêndulo simples, era como ele se comportaria. Né? Ele se comportaria como um pêndulo simples com uma distância L da massa até o ponto de giro. Tá? Até o ponto de apoio. Tá joia, pessoal? Tá claro? Professor. Manda ver. Então, por exemplo, eu tenho meu corpo rígido e eu tenho o centro de massa dele. Não é no centro de massa, se eu concentrasse a massa, que ele vai ter o mesmo momento de inércia. É nesse centro de oscilação. Não é o mesmo momento de inércia, tá? Não é a mesma dinâmica. Perceba que o momento de inércia é mk0². Se você tivesse posto da massa aqui, o momento de inércia ia ser ml². Tá? Agora, mas não, vai ter a mesma dinâmica. Vai ter aqui, ó. Vai ter a mesma equação do movimento. Tá? Então, se você pega esse pêndulo composto aqui, e ele é perfeito, no sentido que não tem atrito, não tem essência do ar, nada, e deixa ele oscilando, e mede o período, a frequência de oscilação, amplitude, etc., tá? E pega um pêndulo simples, e você quer ter esse pêndulo simples, ele tem a mesma massa, tal, vamos dizer, mas um pêndulo simples, e você quer ter a mesma frequência, mesmo você tem a mesma frequência, tem o mesmo período, né? Mas a mesma amplitude, etc., e então você vai colocar as mesmas condições iniciais para que ambos se comportem identicamente. O pêndulo simples você teria que pôr nesse ponto aqui, não aqui. Teria que ser no ponto O'. Tá joia? Tá joia. E ele é sempre na mesma direção do centro de massa, ou ele pode estar deslocado? Tem que ser na mesma direção, porque percebe, o L ele é definido como a distância, né? É a distância até o O', até o O, desculpa. Tá? É uma distância, então ele é somado ao H', né? O H mais H'. Tá? Porque percebe, o ângulo θ está definido nesse eixo aqui. Com esse eixo aqui. Então tem que estar nesse eixo aqui. Certo? Certo. Obrigado, professor. Uhum. Legal. Legal. Então, vamos ver um pouquinho uns aspectos importantes desse ponto O', do centro de oscilação. Olha que legal. Olha que legal esse negócio do centro de oscilação. Primeiro, olha isso. Vamos ver isso aqui, ó. Repare o seguinte, pessoal. Que o L é K0² sobre H. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o L é H mais H'. Certo? O L é isso aqui. O L é essa distância aqui. É H mais H'. Portanto, eu posso falar que K0² é H² mais HH'. Tá? Guarde esse resultado aqui, é importante. Tá? Por outro lado, no teorema dos eixos paralelos, a gente sabe o quê? O I0, ou seja, o momento de inércia, ele rodar em torno desse ponto zero aqui, ele nada mais é do que o momento de inércia. Ele rodar em torno do centro de massa, mais a massa total vezes a distância ao quadrado. Ou seja, é o I do centro de massa, mais a massa total vezes H ao quadrado. Certo? Agora, pela definição, eu chamei o I0, ou seja, o I, para girar em torno desse ponto zero aqui, ele é o mk0². Isso aqui foi como eu chamei lá atrás, daí que surgiu o K0.
Então, eu tenho que mk0 ao quadrado é igual a mh ao quadrado mais mkg ao quadrado, onde o kg é exatamente o K0, né, mas para girar em torno do G, certo? O KG é aquela distância, né, que a gente chamou lá de braço de giro, para girar em torno do ponto zero, do centro de massa. Tá joia? Legal. Agora, perceba o seguinte, massa, 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 eu cancelo, 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 de modo que eu tenho que K0 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais KG ao quadrado. Certo? Agora, você não precisa de saber muita matemática para subtrair essa equação dessa equação, de modo a cancelar isso com isso, e escrever que Kg ao quadrado é igual a H galinha. Certo? Agora, o que isso quer dizer, pessoal? O que isso quer dizer? Primeiro, o Kg, ele independe de onde você pendurou esse corpo. Porque o Kg é o momento de inércia em relação ao centro de massa. Eixo que passa ao centro de massa, o eixo Z, digamos, que passa pelo centro de massa, só tem um. Então, o Kg é só um. O Kg é uma propriedade do material. É uma propriedade do corpo rígido. Ou seja, ele é fixo. Ele independe de onde você prendeu esse cara. Então, quer dizer o quê? O Kg, como ele é constante e independe do ponto de fixação, eu tenho o quê? Se eu prendi, vamos lá, aqui, na figurinha, vou fazer em azul, né? Se eu prendi aqui, eu tenho esse cara como centro de oscilação, certo? Por quê? Porque se eu prendi aqui, a distância daqui até aqui é Hzinho. Então, eu sei que o centro de oscilação é a galinha. Ou seja, como eu sei Kg, eu sei que o H' é igual ao Kg ao quadrado dividido por H. Certo? Agora, porventura, se eu pego e desprego ele daqui e prendo ele aqui, o que vai acontecer? Ou seja, se eu solto ele, se eu tiro ele de estar preso em nó e prendo ele em nolinha, agora eu prendi ele aqui, ó. Onde vai estar meu centro de oscilação? Obviamente, pessoal, agora, quem era a galinha vira H e quem era H vira galinha. Obviamente, é a mesma coisa. O centro de oscilação agora vai ser esse cara. Tá? Ou seja, se pendurarmos agora por O', o ponto O é o centro de oscilação. Ou seja, o problema ele é simétrico. Tá? Ou seja, se eu prendo o meu corpo rígido por aqui, esse ponto aqui vai ser o centro de oscilação. Tá legal? Tá, joia? Vamos ver um exemplo de aplicação desse carinha aí. Vamos ver um exemplo de aplicação desse cara. O exemplo é bacaninha, principalmente para aqueles de vocês que já jogou ou joga beisebol. Não é um esporte muito popular aqui no Brasil, mas também funciona para quem joga beta, taco, sei lá, chame de como queira. Aquele esporte que só serve para ralar o dedão na rua. Tá? Então, pense. Ah, não, desculpa, pessoal. Eu pensei num exemplo, mas estou dando outro. É o sono, desculpa. O primeiro exemplo que eu queria fazer, eu esqueci que eu tinha esse exemplo também, perdão. O primeiro exemplo que eu quero fazer para vocês é de um anel fixo de massa emão e raio errão que está preso por sua borda, tá? E ele pode oscilar, formando um pêndulo composto. Eu quero calcular a frequência de pequenas oscilações para esse pêndulo, tá? Eu pulei um exemplo aqui, eu estava com o exemplo do beisebol na cabeça. Vamos lá. O X e o Y.
eu tenho aqui, né, o anel de massa M e raio R, tá? Ele está preso por um ponto O. Então, ele tem massa M, e a distância dele até a origem, até o centro de massa, é ρ. Tá joia? Eu quero achar a frequência de pequenas oscilações. Para isso, obviamente, eu preciso achar, então, a equação de movimento. Certo? Eu vou chamar de θ o ângulo, essa linha que liga o centro de massa faz até a origem, né? O ângulo θ é essa linha da origem até o centro de massa com a vertical, tá joia? No momento de inércia desse sistema, a gente basicamente precisa usar o teorema dos eixos paralelos, porque o IZ que passa no ponto zero é igual ao IZ que passa no centro de massa, mais mr ao quadrado. Por quê? Teremos eixos paralelos. O momento de inércia centro de massa, mais a massa total, vezes a distância ao quadrado. Agora, a distância aqui nada mais é do que ρ. Certo? O IG que passa pelo centro de massa, a gente já calculou, a gente já sabe, é mr ao quadrado. Portanto, o IZ que passa em zero é mr ao quadrado mais mr ao quadrado, que é 2mr ao quadrado, que é mk0 ao quadrado. Então, agora o meu K0 é raiz de 2 ρ. Certo? Ou meu K0 ao quadrado é igual a 2 ρ ao quadrado. Tá bem? Bom, de novo, a única força externa agindo no sistema é a força-peso, né, que é menos mg y chapéu. A gente já argumentou que a força-peso age no centro de massa, então a força-peso está agindo aqui, certo? Ali, força-peso. Portanto, o torque nada mais é do que menos mgr seno θ menos cosseno θ, seno θ x chapéu menos cosseno θ em y chapéu, vetor y chapéu, que nada mais é do que menos mgrão seno θ na direção z chapéu. Com isso, a segunda lei de Newton fica simplesmente dl dt igual ao torque. Então fica z, θ dois pontos, igual ao torque, ou seja, 2e mão r ao quadrado, θ dois pontos, é igual a menos e mão gr seno θ. Eu mato e mão com e mão, mato r com r. Então, eu tenho que θ dois pontos mais g sobre 2r seno θ igual a zero, de modo que, para pequenas oscilações, isso daqui é aproximadamente θ, ou seja, eu tenho que a frequência de pequenas oscilações nada mais é do que raiz quadrada desse cara aqui, né? Porque quando eu tenho uma equação desse tipo, a frequência, essa equação é escrita como θ dois pontos mais ω0 ao quadrado, θ igual a zero, portanto, ω0 nada mais é do que raiz de 2 de g sobre 2r. Tá bem? Problema resolvido. Tá? Tá joia, pessoal? Agora, vou fazer de conta que eu não falei nada. Vamos fazer um exemplo legal. Vamos fazer o exemplo de beisebol. Tá? Então, vamos fazer de conta que eu não tinha falado isso aqui antes. Fazer de conta que é surpresa. Eu quero achar, pessoal, o centro de percussão de um taco de beisebol. O que é isso? Eu quero achar aquele ponto do taco no qual o rebatedor deve bater a bola para mandar ela lá para a casa do chapéu, sem que ele destrua o próprio ombro, tá? Sem que ele sinta o impacto dessa bola ou no taco, tá? Ele sinta o mínimo impacto possível. Obviamente, nunca vai ser zero, né? Porque a mão da gente não é uma mão pontual, tá? Tem uma distância, tem uma dimensão, então, quer dizer, isso aí nunca vai dar zero. A aproximação que a gente vai fazer aqui é que a bola é pontual,
e que a mão do rebatedor também, né? Então, vai dar 0. Mas a gente sabe que na vida real não dá 0, tá? Mas eu quero achar esse ponto. Tá, joia? Não sei se vocês já jogaram beisebol, mas eu garanto que se vocês tiveram uma infância feliz, vocês jogaram beta na rua. Jogaram taco, beta, seja lá o que for. E sabe quando o carinha joga a bolinha, você vai com aquela vontade de acertar a bolinha, você acerta o chão, que dá a impressão que você tem que voltar para casa buscar seu ombro que foi embora? Né? Por quê? Porque você não acertou no centro de percussão. Tá? Então, esse é o problema. Você quer evitar esse choque no seu ombro, na sua mão. Você quer evitar se machucar. Você quer evitar um impulso muito forte na sua mão. Você quer achar o ponto onde isso vai acontecer. Tá? Vamos lá. Aqui está o taco de beisebol. Tá? Então, eu segurei aqui. Esse aqui é o ponto que eu estou segurando. Vou chamar de ponto O. Já está meio que óbvio onde a gente vai chegar. Aqui tem a bola. A bola vem e bate nesse ponto do taco de beisebol que eu vou chamar de Olinha. Certo? Só para não ficar chato, eu vou achar o centro de massa. Está aqui, o ponto G. Tá? Olha que cara de pêndulo composto que esse cara está ficando. Né? Então, vamos supor que a bola bate num ponto que eu vou chamar de Olinha e eu estou segurando num ponto que eu chamo de O. De modo que a distância do ponto O até o centro de massa é H. Eu conheço. Eu medi o centro de massa do meu taco. Eu sei onde está o centro de massa do taco. Eu sei onde estou segurando, então eu conheço o H. Eu quero, então, achar quem é a galinha. Certo? Eu quero achar onde é que é a galinha que eu devo bater a bola. Tá joia? Então, vamos lá. Né? Eu vou considerar a força F' feita na bola pela bola no taco. Então, na hora que a bola bate no taco, é um impulso, né? A bola bate coisa de poucos segundos, então é uma força tipo impulso. Eu vou chamar que essa força é F', tá? Então, essa F' é a força que a bola faz no taco. E F é a força impulso que o rebatedor faz no taco. Então, eu tenho a força que o rebatedor faz no taco, que é a força F, e a força que a bola faz no taco, que eu vou chamar de força F', tá? Eu pego a conservação de momento linear do centro de massa, né? Isso a gente sabe, isso aí o pessoal já partículas, né? Então, se eu penso na conservação do momento linear do centro de massa, eu sei que é o quê? Que o movimento do centro de massa, a derivada do momento linear do centro de massa, nada mais é do que a soma das forças externas. O que são as forças externas? É a força F mais a força F', certo? Agora, isso daí é ddt da massa total vezes H teta ponto. Por quê? Se eu estou segurando aqui, é como se ele está girando em torno desse ponto O. Então, é o ângulo que eu faço, tá? Teta é o ângulo que eu faço com a horizontal, que é onde eu estava com o taco antes. Tá? Então, obviamente, a velocidade desse ponto aqui é H teta ponto, certo? Então, eu tenho que a variação do momento linear do centro de massa nada mais é do que ddt de massa total do taco, H teta ponto. Tá joia? Agora, como a força que eu estou aplicando como rebatedor e que a bola está aplicando são forças impulsivas, eu posso integrar esse cara aqui de 0 até um ΔT, de 0 até um ΔT, integrar no tempo, de modo que eu tenho que mh teta ponto é nada mais, nada menos que a integral no tempo de f mais a integral no tempo de f'. E eu vou chamar essa integral aqui de j e vou chamar essa integral de j', que é um impulso. Tá? Então, eu vou falar que mh teta ponto é igual a j mais j', que é o impulso que eu fiz, mais o impulso
que a força da bola fez. Tá? Impulso nada mais é que a integral de força ΔT, dt, desculpa. Tá? Se a força é constante, nada mais é do que F ΔT. Tá bom? Então, eu vou falar para vocês que MH teta ponto nada mais é do que a soma dos impulsos. Tá? Vamos guardar esse resultado aí. Por outro lado, vamos olhar para o problema em termos do seu momento angular. Tá? Se eu olhar em termos do momento angular, a gente sabe que dl dt é igual a dt de mk0 ao quadrado teta ponto, certo? Onde o K0 é o braço de giro em relação ao ponto onde, onde eu estou segurando aqui, né? Opa, esse fulano aqui. Tá? Então, ddt de mk0 ao quadrado teta ponto é igual a força que eu fiz, né? Vezes a distância da minha força até o mesmo é 0, certo? Eu estou segurando aqui, a força que eu faço é no ponto O, então a distância do ponto O até o ponto O, obviamente, é 0, mais a força que a bola fez aqui, certo? Vezes a distância até o ponto O, que é L, H mais H', certo? De modo que dl dt é igual a F' H mais H'. Certo? Fazendo do jeito que a gente tinha feito no caso da construção de momento linear, ou seja, integrar no tempo. Se integrar no tempo, eu tenho que mk0 ao quadrado teta ponto é igual a integral no tempo de F' H mais H' dt. Agora, o H e o H' são constantes. Então, fica a integral de F' dt, que fica J' mais H'. De modo que eu posso pegar esse teta ponto aqui e isolar e escrever teta ponto igual a J' dividido por mk0 ao quadrado, H mais H'. Certo? Eu isolo o teta ponto aqui. Por outro lado, né, na conservação de momento linear, a gente tinha que mh teta ponto é igual a J mais J'. Certo? Agora, eu posso pegar esse teta ponto aqui, ó, e substituir por tudo isso aqui. De modo que eu fico mhj' sobre mk0 ao quadrado, vezes h mais h' é igual a j mais j'. Certo? Ou seja, eu posso cancelar massa com massa aqui. Eu tenho que j', h mais h' é igual a k0 ao quadrado sobre h, j mais j'. Eu posso isolar o h' aqui, pessoal. Eu posso isolar o h', né? De modo que eu fico, ó, se eu quero isolar o h', eu só tenho j' vezes h'. Então, eu passo j'h para cá, certo? Então, e depois eu divido tudo por j'. De modo que o h' fica k0 ao quadrado sobre h, vezes j mais j sobre j' mais 1 menos h. Certo? Isso daqui é o L, né? H' é L menos H. Tá bom? Então, pessoal, percebe o seguinte. A distância H', ela se relaciona ao impulso meu e ao impulso da bola por J, K0 ao quadrado sobre H, J sobre J', esse aqui é o J, é o impulso do rebatedor, J' é o impulso da bola, mais 1 menos H. Agora, se eu não quero sentir nenhum rebote no meu braço, na minha mão, se eu não quero sentir nenhuma força na minha mão, pela terceira lei de Newton, quer dizer, se eu não quero sentir nenhuma força do taco na minha mão, eu não quero fazer nenhuma força no taco. Certo? Terceira lei de Newton.
Se a força que o taco faz na minha mão é 0, a força que eu faço no taco é 0. Portanto, J tem que ser 0. J tem que ser 0. Portanto, para J ser 0, eu preciso que H' seja K0 ao quadrado sobre H menos H, ou seja, H' tem que ser igual a K0 ao quadrado menos H ao quadrado sobre H. Isso está com cara de alguma coisa que a gente já conhece, né? Como K0 menos H ao quadrado é igual a Kg ao quadrado, portanto, H vezes H' é igual ao Kg ao quadrado, que é exatamente o centro de oscilação do meu do meu bastão. Tá bem? Então, se você quer descobrir onde é que é o ponto do bastão que você tem que bater a bolinha para não estourar seu braço, como que você faz? Faz o bastão virar um pêndulo, né? Prende ele por aqui, ó, de modo que ele fica oscilando. Mede o período de oscilação dele. E pronto. Você sabe aí qual é o centro de oscilação desse cara. Sabendo qual é o centro de oscilação desse cara, bingo! Aqui. É onde você tem que bater a bolinha para não se matar. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente conseguiu estudar alguns exemplos do problema de rotação. Tá joia? E, então, né, só para a gente resumir um pouco a aula de hoje, na aula de hoje a gente viu exemplos de rotação, né? Só que a gente focou no problema do pêndulo, né? A gente viu que dá para tratar pêndulos simples ou pêndulos compostos simplesmente considerando um problema de rotação, tá? E então, com isso, pessoal, a gente acaba a parte de rotação desse curso, tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai entrar no último tema da segunda parte do curso, que é gravitação, tá? É o último tema antes da P2. Tá joia? Então, a gente acaba a aula de hoje por aqui, né? E eu fico aqui ainda disponível se alguém tiver alguma dúvida.